A hóstia era levada diante dele, e as ricas vestes dos cardeais e nobres ofereciam um aspecto imponente. Ao mesmo tempo, outro viajante aproximava-se de Constança. João Huss conhecia os perigos que o ameaçavam. Despedido dos seus amigos, como se jamais devesse encontrá-los de novo, e seguiu viagem, pressentindo que esta o levava para a fogueira. Apesar de haver obtido salvo-conduto do rei da Boêmia e igualmente recebido do imperador Segismundo durante a viagem, expôs os planos encarando a possibilidade da sua morte. Numa carta dirigida aos seus amigos em Praga, disse: "Meus irmãos, parto com salvo-conduto do rei ao encontro de numerosos e fidegais inimigos. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso, em meu Salvador. Confio em que Ele ouvirá as vossas fervorosas orações, que comunicará a sua prudência e sabedoria à minha boca, a fim de que lhes possa resistir, e que me outorgará o seu Espírito Santo, a fim de me fortificar na sua verdade, de maneira que eu possa defrontar com coragem as tentações, a prisão e, sendo necessário, uma morte cruel. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que Ele nos haja deixado o seu exemplo, para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação. Ele é Deus e nós suas criaturas. Ele é o Senhor e nós seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu, pois não deveríamos nós também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação. Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que Ele possa habilitar-me a suportar com constância todas as minhas calamidades. Mas se for melhor que eu volte para o meio de vós, oremos a Deus para que o possa fazer sem mancha. Isto é, para que eu não suprima um tio da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente, pois nunca mais contemplareis o meu rosto em Praga, mas se a vontade de Deus Todo-Poderoso se dignar restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor da sua lei. Em outra carta a um padre que se tornara discípulo do Evangelho, João Huss falava com profunda humildade dos seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar ricas decorações e haver despendido horas em ocupações frivolas. Acrescentou então estes tocantes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem a tua mente, e não a posse de benefícios e bens. Aquatela-te de adornar a tua casa mais do que a tua alma. E acima de tudo, dá o teu cuidado ao edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres, e não consumas os teus haveres em festas, se não corrigires a tua vida e não te desafiares das superfluidades. Temo que seja
severamente castigado como eu próprio sou. Conheces a minha doutrina, pois recebeste as minhas instruções desde a tua meninice. É-me, portanto, necessário escrever-te mais a tal respeito, mas conjuro-te pela misericórdia de Nosso Senhor e a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me vier a cair. No involucro da carta acrescentou: conjuro-te, meu amigo, a não abrires esta carta antes que tenhas a certeza de que estou morto. Na sua viagem, por toda a parte observou indícios da designação das suas doutrinas e o favor com que era considerada a sua causa. O povo aglomerava-se ao seu encontro e em algumas cidades os magistrados escoltavam-no pelas ruas. Chegando a Constança, concedeu-se ao uso plena liberdade, ao salvo-conduto, por parte do Papa, mas com violação destas solenes e repetidas declarações, em pouco tempo o reformador foi preso por ordem do Papa e dos cardeais e lançado em asquerosa masmorra. Mais tarde foi transferido para um castelo forte do Reno e ali conservado prisioneiro. O Papa, pouco lucrando com a sua perfídia, foi logo depois entregue à mesma prisão, porquanto se provara-se perante o concílio ser ele réu dos mais baixos crimes, além de assassínio, simonia e adultério. Assim o próprio concílio declarou. Assim o concílio declarou. Finalmente foi despojado da tiara e lançado na prisão. Os antipapas também foram depostos, sendo escolhidos um novo pontífice. Embora o próprio Papa tivesse sido acusado de maiores crimes que os denunciaram nos padres e contra os quais exigira reforma, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. A prisão de Hus despertou grande indignação na Boêmia. Nobres poderosos dirigiram ao concílio protestos veementes contra o ultraje do imperador, a quem repugnava permitir a violação de um salvo-conduto, oposto ao processo que lhe era movido. Mas os inimigos do reformador eram malévolos e decididos. Apelaram para os preceitos do imperador, para os seus temores, seu zelo para com a Igreja. Aduziram argumentos de grande extensão para provar que não se deve dispensar fé aos hereges, tampouco a pessoas suspeitas de heresia, ainda que estejam munidos de salvo-conduto do imperador e reis, e assim prevaleceram eles. Enfraquecido pela enfermidade e reclusão, pois que o ar úmido e impuro do calabouço lhes acarretara uma febre que quase o levara à sepultura. João Hus foi finalmente conduzido perante o concílio. Carregado de cadeias, ficou de pé na presença do imperador, cuja honra e boa fé tinham sido empenhadas em defendê-lo. Durante o longo processo, manteve firmemente a verdade, e na presença dos dignatários da Igreja e do Estado, em assembleia, proferiu um solene e fiel protesto contra as corrupções da hierarquia. Quando lhes optarem entre o abjurar as suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou
a sorte de mártir. Susteve a graça de Deus durante as semanas de sofrimento que passou antes da sua sentença final, e a paz do céu encheu-se a alma. E escreva esta carta, dizia um amigo, na prisão, e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã, quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontraremos na deliciosa paz da vida futura. Sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou no meio de tentações e provas. Na escuridão da masmorra, previ o triunfo que teria a verdadeira fé. Volvendo em sonhos à capela de Praga, onde pregaram o Evangelho, vi o Papa e os bispos apagando as pinturas de Cristo que desenhara nas paredes. Esta visão angustiou, mas no dia seguinte vi muitas pinturas ocupando na restauração dessas figuras em maior número e cores mais vivas. Concluída que foi a tarefa dos pintores que estavam rodeados de imensa multidão, exclamaram: "Vem agora! Os papas e os bispos nunca mais as apagarão", disse o reformador ao relatar o sonho. Tenho isto como certo, que a imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. Pela última vez os foi levado perante o concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. O imperador, os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e padres, e uma vasta multidão que correr para presenciar os acontecimentos do dia. De todas as partes da cristandade se reuniram testemunhas deste primeiro sacrifício, na prolongada luta pela qual se deveria conseguir a liberdade da consciência. Chamado à decisão final, o se declarou que recusasse a abjurar, e fixando o olhar penetrante no imperador cuja palavra empenhara fora tão vergonhosamente violada, declarou: "Decidi-me da minha espontânea vontade a comparação perante este concílio, sob a pública proteção e fé do imperador, aqui presente." Intenso rubor avermelhou o rosto quando o olhar de todos na assembleia para ele convergiu. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimónia de degradação. Os bispos vestiram o preso com hábito sacerdotal, e enquanto recebia as vestes de padre, Nosso Senhor Jesus Cristo estava por nós, por escárnio coberto com um manto branco, quando Herodes o mandou conduzir perante Pilatos. Sendo de novo exortado a retratar-se, replicou, voltando-se para o povo: "Com que cara então contemplaria os céus?